Boa noite, então, aos queridos companheiros que estão aqui já, que vão participar do nosso estudo hoje comigo, presencialmente. Aqueles que vão assistir a gravação depois. Quem está assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. E esse é o grupo de estudos do Recanto Espírita Sol de Assis. É o grupo de estudo das obras doutrinárias, que acontece toda terça-feira, a partir das 19 horas. Vamos começar, então, o nosso estudo. Alguém chegou aqui? Quem que chegou? Luciana. Boa noite, Luciana. Está entrando agora, Luciana Gomes. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Semana passada, André, me ajuda aí, amiguinho. Hoje eu nem consegui fazer revisão com o André antes. Me ajuda aí, amiguinho. Semana passada a gente parou aqui, não foi? Você até brincou que parecia o Amado, esse rapaz de barba. Foi no dia Isso, seguinte à prisão de Estevão, aqui mesmo. Aqui, né? Mas Isso. exatamente nesse slide, né? isso. Obrigada, amiguinho. Então vamos lá. Então, o que que nós vimos semana passada? Nós vimos Saulo ali, confabulando, pensando como ele iria agir, já que ele não conseguiu levar a termo, né, o que ele queria naquele momento onde Estevão acabou sendo julgado e preso por intermédio de Gamaliel, ele não conseguiu. Então, Estevão foi levado à prisão. Gamaliel pediu um pouco mais de tempo para que eles pudessem analisar melhor o caso, né? A gente vai ver que Gamaliel vai visitar a casa do caminho. E por isso Saulo precisou então formar ali dentro do íntimo dele, colocar a cabecinha dele para pensar, para planejar o que ele iria fazer para conseguir dar por fim, né, colocar Estevão e consequentemente ele construiu ali uma raiva, né, um sentimento muito ruim no seu coração de todos aqueles que seguiam Cristo. Então, nós vimos semana passada esse trechinho aqui. Ele buscando ali a adesão daqueles que tinham, né? No pensamento dele, ele era muito claro que ele estava buscando a adesão daqueles que tinham simpatia com o que ele queria. Que aqueles que eram reconhecidamente pacifistas, ele não queria. E a gente comentou, né, que é assim que a gente faz, né, quando a gente busca, às vezes até de forma inconsciente, mas muitas vezes de forma consciente mesmo, como está acontecendo aqui com o Estevão, a gente busca se filiar, a gente busca se agregar àqueles que estão na mesma vibração, né? E algumas vezes não é uma vibração tão boa, mas ainda assim a gente busca a companhia dessas pessoas. E na lei de atração, né? As afinidades se atraem. A gente vai conseguir. Da mesma forma, se a gente tiver uma busca voltada para um lado bom, para os bons pensamentos, né, para o bom trabalho, para o trabalho no bem, para ter uma condução de vida pacifista, a gente vai se agregar e vai encontrar pessoas na mesma vibração. Essa é a lei, né? E, como ele foi em busca, ele encontrou. A inspiração dos prudentes não o interessava, necessitava de temperamentos análogos ao seu para que o cometimento não falhasse. Então, hoje a gente começa nessa página aqui. Mais alguém aqui falando? O André, lembrando, sejam encarnados e desencarnados, né? Eu até coloquei para a gente ler o capítulo lá do Livro dos Espíritos, né? Que falam sobre a questão dos espíritos que têm acesso aos nossos pensamentos, têm acesso, né, e sabem. E tem um livro que eu não falei semana passada, mas que eu queria falar, eu esqueci de falar. Pensando nessa situação que a gente está vendo aqui de Saulo, que tanto, como o André colocou aqui,
que a gente tanto se filia à mesma vibração aos encarnados como aos desencarnados, pensando agora nessa questão dos desencarnados, existe um livro que é muito necessário, eu acho, que toda casa espírita, todo grupo de trabalho que atua em casa espírita deveria estudar esse livro, que é Aconteceu na Casa Espírita. Alguém aqui já leu esse livro? André, eu sei que já leu. Mais alguém conhece esse livro? Aconteceu na Casa Espírita? Eu já li Já. 2 vezes. Já leu, Muito Ana? bom. E já vi ele em radionovela no YouTube. É maravilhoso. Ah, você não acha que todo grupo de trabalho em casa espírita deveria se reunir e estudar esse livro, 1000% concordo, com certeza. né? Uhum. Então, nós no Recanto, principalmente o grupo da direção, foi o nosso primeiro livro de estudo do nosso grupo. Antes da gente se reunir para gente fazer organizar, né, a condução da casa, a gente lia o livro e estudava o livro. Por que que eu estou falando isso para quem não conhece o livro? Porque o livro mostra justamente é, uma situação de invasão que foi tentada, né, numa casa espírita, e o mais importante, mostra como que a espiritualidade, que quer combater os trabalhos no bem, como que ela age. E, gente, a gente fica impressionado, porque eles vão diretamente se afinizando, primeiro com aqueles que conseguem, né, que não conseguem ficar distante de determinados comportamentos, então, eles vão se filiando ali àquelas pessoas e eles vão buscando, acompanham as pessoas e vão buscando ali no comportamento do cotidiano as fraquezas. Então, por exemplo, aquele que é muito vaidoso, aquele que é muito orgulhoso, né? E aí, eles percebendo isso, eles vão se filiando e eles vão se criando situações que justamente favorecem essas pessoas a colocar para fora esses comportamentos. Então, por exemplo, sem dar spoiler, uma trabalhadora da mesa mediúnica que não conseguia trabalhar muito a vaidade dela, eles percebendo isso, começaram a colocar mensagens e a colocar dentro do pensamento dela que ela era a médium mais importante da mesa, que ela precisava de um pouco mais de atenção dos outros trabalhadores, que ela precisava de um lugar de destaque naquela casa espírita. E ela foi se deixando levar, se afinizou ali, ó, com todos esses pensamentos que a espiritualidade que estava atuando, né, no erro naquela casa, tentou fazer e conseguiram. E eles conseguiram. E ela caiu, né? E ela foi se deixando levar direitinho. Por quê? Porque eles descobriram a vibração que ela se afinizava, né? E eles foram trabalhando justamente isso. E olha, eu vou dizer, eles são, né? São espertos. Mas não vou dar mais spoiler, não. Quem não conhece, leia. Leia porque é uma leitura importante. Eu O diria, Ricardo eu falou que diria, já leu. eu diria que eles são inteligentes, mas só que usa a inteligência ainda para o lado errado, para o lado não beneficiário, não Ex- beneficiário. Exatamente, exatamente. Porque o espírito inteligente, né, não é sinônimo de espírito puro, não. Porque o espírito, quando ele chega no grau de espírito puro, ele tem sim, né, uma inteligência elevada, mas ele tem a moral elevada também. Então, um espírito puro, ele tem que ter os dois, né? Agora, um espírito pode ser inteligente e ter a moral lá embaixo? Sim, né? E aí? O espírito pode ter a moral lá em cima e a inteligência não pode também, né? Então, o espírito puro é quando os dois estão lá em cima. Então, tem muito espíritozinho ainda no erro, inteligente, mas ainda trabalhando em função do mal. Ó, o Ricardo falou também que já leu. Ó, a Luciana colocou: Nossa, essa história cabe direitinho no momento que eu estou presenciando na mediúnica que faço parte. Olha aí, Luciana. Qual o nome do livro? Aconteceu na Casa Espírita. Então, E Luciana, eu vou mandar o leia. áudio. Vou mandar o áudio para você, Lu. Ó, a Ana vai mandar para você. Leia.
E se você tiver essa abertura, faça a proposta do grupo estudar esse livro. Isso é muito importante, né? O André colocou, aconteceu na casa espírita. E uma coisa que eu lembrei, A Alana colocou que desculpa, quase comprou, Alana, por intuição, é? Por quê? Conta aí pra gente. Não, que eu Ah, estava procurando uns livros, eu estava fazendo uma curadoria de livros. Aí ele tá. era um dos, e aí eu acabei optando por outros, mas ele está lá nos meus favoritos. Ah, que legal. Então, Pegar já a vez dele. quando você tiver a oportunidade de novo, pode ler, que é bem. Não, e É um agora livro com esse simples. spoiler, É um livro simples, tá? Não é um livro grande, é um livro até curto, mas o que traz de reflexão para a gente pensar relacionado a isso. Tem um recanto espírita com a mão levantada, deve ser a Carlinha. Você, amiga? sou eu, amiga. Fala. Eu estou lembrando aqui, né, que quando a gente fundou o Recanto, que começou a fazer as reuniões para preparar, né, para estruturar a casa, a gente estudava esse livro, lembra? Eu acabei de falar isso antes de você entrar, viu? Viu como é verdade, Pô, gente? Aí, ó. isso é verdade. E foi muito bom, né, Carlinha? Foi muito bom pra gente, né? Foi ótimo, sempre é muito bom. Esse é o tipo de livro que de vez em quando a gente tem que ir lá e dar uma relida nele. Ele é bem simples, né? Ele não é bem fácil de ler, mas em contrapartida, ele traz assim alguns toques que são muito importantes para quem está numa casa espírita. Muito. Isso aí. Obrigada, amiguinha. Bom, vamos lá. Dadas as dicas de hoje de livro. Depois de concertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província. Então, Saulo ali arquitetando não só no Sinédrio, né, que era a Corte Suprema dos Judeus, como também arquitetando ali com os romanos, né, que eram os responsáveis, que dominava, né? Eles não, a Roma, né, não interferia no poder que o Sinédrio tinha do ponto de vista religioso, né, e do ponto de vista cultural ali dos judeus. Mas, na verdade, quem organizava as questões políticas era Roma. Determinados assuntos tinha que ser levado até eles. Não podia ser, por exemplo, a pena de morte pela crucificação, como foi de Jesus. Quem podia aplicar essa pena era Roma. Então, por isso que quem decretou foi. Oh, meu Deus, faltou a palavra. Pôncio Pilatos. Fala, Ana, quer falar? Fala, André, fala, amiguinho. Foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, isso aí. Acho que a Ana ia falar alguma coisa. Ia falar, amiguinha? Não, eu ia falar e o André respondeu, ele leu meu pensamento, aí ele falou. Pôncio Pilatos. Na Obrigada. verdade, eu não respondi por mim, eu só captei o que a Ana disse e aí eu respondi. Eu fiz só o match, né? Foi inspiração do alto, do caso da Ana. Então, o que a gente está vendo aqui? Saulo está querendo se cercar de todos os lados, né? Ele está querendo lá os fariseus que tinham mesmo pensamento ali que ele, afastando os pacifistas, né? Os discípulos de Gamaliel, e querendo só convocar ali aqueles que estavam querendo perseguir e também querendo ali se resguardar com Roma. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera, porque se lembram, quando Estevão começou a depor, né, vamos colocar assim, no Sinédrio, Emmanuel contou para gente que ali estavam reunidos também romanos, que não estavam entendendo, acho que foi o Ricardo que comentou, que provavelmente não estavam entendendo muito ali o que estava acontecendo, mas eles estavam se divertindo nas palavras de Emmanuel, eles estavam se divertindo até
com o que estava acontecendo ali. Então, ficaram também sabendo do que aconteceu. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva, porque eles tinham interesse que a ordem fosse mantida, né? Em The Chosen, na série, a gente até tem umas passagens que a gente vê umas situações dessa, que eles querem que a ordem seja mantida, né? Então, pode prender, é para manter a ordem, eu não quero nem saber de questão cultural de vocês, religiosa muito menos, mas se for para manter a ordem, então estamos juntos. Então, pode prender. Então, ele estava sendo ali elogiado, porque esse era o discurso dele, inteligente como Saulo era, então ele sabia colocar ali o discurso dele direitinho para cada público, né? Então, para os romanos, provavelmente ele falou: olha, meu intuito é de manter a ordem. Então, pode ir. Bom, seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir com a displicência do homem de Estado de todos os tempos, em quaisquer circunstâncias, pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da cidade santa. Os romanos não interferiam, né, André? Eles não interferiam nas manifestações religiosas e culturais dos judeus, né? Eles só queriam manter a ordem, manter, né, o princípio deles fundamental, que era arrecadar os impostos e enriquecer em fortuna e poder, né? Vamos lá. E tem sete. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Paola chegou. Boa noite, querida. Lembrando que em Cesareia Marítima era onde moravam os romanos na Palestina, inclusive o próprio Pilatos. O André está falando. Os romanos queriam só manter em ordem e receber os tributos que eu acabei de falar, isso aí. Receber os tributos para Roma. Tudo bem, vamos lá. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga para o feito colimado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis. Então, é isso que eu falei. Determinadas situações, Roma mantinha sobre o poder dela, né? Como, por exemplo, a pena de morte, né? Então, só ela podia aplicar a pena de morte. De todo o resto, o que se referia às penas, que não eram penas, né? O que o Sinédrio aplicava do ponto de vista religioso e cultural daquela sociedade, o Sinédrio aplicava, mas algumas situações políticas e algumas penas Roma segurou para ela e não deixava os judeus, nem o Sinédrio, aplicar. É isso que está dizendo aqui. Principalmente a natureza política, né? Entretanto, política, assim, do ponto de vista de organização e do poder, né? De organização e do poder das cidades que era do poder de Roma. Entretanto, bastava ao nóvel rabino a adesão dos poderes públicos aos projetos aventados. Ou seja, a gente quer só estar a par do que você vai fazer e estar junto com você. Por quê, gente, também? Porque Saulo era a promessa de um grande doutor da lei, né, André? Então, eles também tinham interesse nisso, porque eles comandando ali os grandes doutores da lei, comandando também, tendo influência no Sinédrio, o controle era maior também, né, deles. Então, era interessante para eles manter essa vinculação política. Nada mudou, né? São os acordos políticos que nada mudou. Nada.
Em outras palavras, primeiramente, Saulo articulou com os líderes religiosos judeus e agora estava articulando com a liderança romana, política. Exatamente, os líderes religiosos e a liderança política. Né, André? É política militar, né? Mesma coisa que fizeram com Jesus, né? Articularam lá entre eles, né? Depois jogaram para Pôncio Pilatos, né? Enfim, é a mesma coisa, né? E era um jogo de interesses, como você bem disse, né? O problema de Saulo, na minha opinião, um lado dele era muito digno, ele queria defender a lei, né? Porque acho que ele entendia que a lei precisava ser defendida, né? A lei de Moisés, enfim. O problema é que tinha um interesse pessoal por trás, né? Essa motivação, o que está gerando essa motivação dele e dos seus companheiros? É esse interesse por trás, né? Que você bem falou, né? É o ego, é a vaidade, é o glamour do Sinédrio, né? Enfim. Muito. Então, é interessante, André, você tocar nesse assunto que me veio à cabeça, que é a lembrança. É uma, uma reflexão que a gente faz justamente sobre isso, né? A gente critica, às vezes, muito quem está em evidência. Mas eu estou tentando falar isso de uma forma que não leve para o lado da política, mas não tem como, né? A gente critica muitos políticos, tá? Né? A gente critica muito quem está no poder e faz coisa errada, né? A gente critica muito. E não está errado criticar, né? A gente precisa ter os olhos abertos de ver, né? E tirar as nossas conclusões, até porque, como cidadão, a gente precisa atuar. Mas a gente precisa, às vezes, entender também que quando a gente tem um pouquinho de poder, será que a gente conseguiria trabalhar justamente isso que o André está falando dentro da gente? A vaidade, os interesses, os orgulhos. Porque a gente não está totalmente livre disso. A gente não tem poder para expressar isso, né? Mas quando a gente está lá em evidência, será que a gente consegue? Será que é exatamente o que está acontecendo com Saulo? O que o André falou, a gente sabe que Saulo, ele realmente queria defender a lei, né? Ele realmente queria defender, ele tinha um lado correto e justo dentro dele. Ah, amiguinho Ítalo apareceu aí. Peraí, amiguinho, já vou te dar a palavra. Ele tinha verdadeiramente um lado justo e correto dentro dele. Mas a formiguinha da vaidade, por conta de todos esses acontecimentos que a gente viu, tocou, mexeu dentro dele. Então, ele vai usar do poder que ele tem para benefício próprio, né? E isso é muito difícil, assim, a gente pensa às vezes, como eu falei, em grandes expoentes políticos, né, que é o que a gente vivencia muito. Mas às vezes, dentro do nosso cotidiano, com pequenas situações, a gente às vezes arrisca usar determinados pequenos privilégios para se beneficiar, sim. E aí a gente precisa também olhar tanto, o tanto que a gente questiona no outro para a gente poder trabalhar, né, e vigiar o nosso próprio comportamento. Fala, amiguinho. Saudade de ver você aqui no estudo. Ei, amiguinha, hoje eu tive uma folga porque hoje está chovendo e aí corri para cá. É, Tem um poder que a gente tem, né? Que não é esse poder da política, que não é o poder do mundo, mas é o poder da intelectualidade, né? E muitas vezes a gente faz igual ao Saulo, faz muito igual ao Saulo. Porque assim, ele queria a todo custo defender o que para ele era uma deturpação muito forte da lei, né? E quantas vezes a gente não usa o poder do nosso intelecto para defender deturpações, por exemplo, que a gente acha que sejam deturpações da doutrina espírita, né? Quantas vezes a gente não se arvora e fala, não, mas isso está errado, isso não pode ser assim, porque no livro tal está escrito tal coisa. Quantas vezes a gente olha para o comportamento de um companheiro de religião e a gente fala, não, mas ele não podia fazer isso porque, enfim, tem tanta literatura, tem tanto. O livro dos Espíritos fala que não pode, isso. E a gente usa o nosso poder intelectual para defender a lei que a gente acredita, né? Da mesma forma que Saulo estava usando aí. Só que ele usava o poder de autoridade, né?
Exatamente. Ótimo, ótimo exemplo que você trouxe. É justamente isso que eu estou querendo trazer, né? É a gente se utilizar de determinados artifícios, né, que a gente tem para prevalecer uma vontade ou aquilo que a gente acha certo. E a gente às vezes não consegue observar isso, né? Não consegue observar isso. Eu falei do lado da política, mas, por exemplo, no âmbito do serviço público, às vezes a gente vê comportamentos de servidores, de funcionários públicos, que se eles estivessem numa empresa privada, eles não cometeriam aquela situação, eles não criariam para benefício próprio aquela situação. Vou ser mais clara para vocês, e é uma coisa que eu vivencio no meu mundo, né? Por exemplo, servidor público, tem servidor público que acha que folga é lei, que acha que tem que tirar folga. Por quê? Né? Porque no serviço público, de uma forma geral, é mais difícil você fazer, né, com que se cumpra os horários, fazer com que se cumpram as metas. Muito mais difícil do que numa empresa privada, por exemplo. Né? Eu tenho um contraste do que eu vivencio no meu trabalho, do que a minha filha, por exemplo, e meu genro vivenciam no trabalho dele, que são empresas privadas pesadíssimas de trabalho. Então, o que é isso? É o servidor público usando de um benefício, de um certo poder que ele tem, né, para se beneficiar. E isso é uma coisa que eu vivencio muito. E muitos desses criticam demais o comportamento de uns e outros que estão no poder, que usam o poder para se beneficiar de outras formas, mas que eles também usam o mesmo poder para se beneficiar. Então, é um pouquinho disso, sabe, que eu tô querendo trazer para a nossa reflexão, juntando isso tudo, é a gente conseguir olhar que o quanto que a nossa vaidade, o quanto que o nosso bem-estar, o quanto que o privilégio para a gente move, às vezes, a gente a pensar e a agir de certas formas que são exatamente aquelas que a gente critica no outro. Só que na gente a gente não consegue ver isso. Deixa eu ver o que está falando aqui no chat. O André colocou aqui, ó. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Caramba, amiguinho, perfeito, hein? Livro dos Espíritos, né? Questão 895. É? Livro dos Espíritos? Exatamente, exatamente. Muito bom. Ó, a Carol colocou assim: é julgar o outro porque o erro dele é diferente do nosso. Exatamente, Carol. É isso que o Ítalo falou, né? Que eu tô falando também. A Luciana colocou: numa linguagem mais popular, é o sujo falando do mal lavado. Adorei. Exatamente isso, Luciana. Você me fez lembrar minha avó. Minha avó tinha uns ditados desse aí: queimou no golpe, o sujo falando do mal lavado. Exatamente isso. Bom, vamos mudar a página então, passando para a próxima. Animado em seus propósitos pela quase geral aprovação do seu plano, Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades. Obcecado pela ideia da desforra pública, olha aí o que motivava ele, viu? Ele se achou ferido, né, na sua vaidade, no seu orgulho, no seu poder de fala, de pensamento, de inteligência, se achou ferido nisso tudo. E ele queria revidar em público. Obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. Olha isso, outra característica de quando a gente se deixa levar por esses pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, se filia, né, tanto aos encarnados como aos desencarnados na mesma vibração, e isso vira um ciclo que essa vibração só vai aumentando, um alimentando o outro. Um alimentando o outro e a vibração só vai aumentando.
A mente super excitada é uma das características de quem deixa crescer e alimenta o ódio dentro de si. A gente não para de pensar. Se eu encontrar com ele, eu vou falar isso. Ah, mas se eu encontrar com fulano, eu vou falar isso. Ah, mas não vai ficar limpo, não vai ficar assim, não. Ah, mas a gente fica arquitetando na nossa cabeça o que a gente vai falar quando a gente encontrar com o outro, que fez a gente passar pela situação que a gente não queria, ou achava, né, que não queria, que não precisava, não podia ter passado. O Que bom que evangelho. você falou. Fala, amiga, fala. Desculpa, amiga, não, só ia brincar. Que bom que você falou isso. Achei que era só eu que fazia isso. Não, e outra coisa também, né? Às vezes a gente não fala nada e depois fala assim: por que que eu não falei isso pro fulano? Ainda arquiteta depois. Não se conforma, né? E na hora, ainda tem isso que a Carlinha falou, ó, na hora da discussão, eu fazia isso muito, porque eu sou péssima nisso, né? Eu não lembro as coisas, né? Ainda mais quando eu fico nervosa. Aí na hora da discussão, você tá lá discutindo e tal, acabou a discussão, você vai, aí você começa a lembrar, eu tinha que ter falado aquilo, porque naquele dia aconteceu aquilo e eu não falei. Ó, o Marcos tá online, ele pode confirmar. Ele tá online, ele tá aqui pertinho de mim. Ele Mas pode nós, confirmar tudo. nós O nome mulheres, disso é memória seletiva. Sei bem como é isso. não, Ítalo, é que nós mulheres, nós temos esse dom. Além de nós podermos fazer 10 coisas ao mesmo tempo, todos nós sabemos, nós podemos cuidar da criança, fazer a comida, o telefone e fazer tudo isso normal, mas também tem esse lado, né, que a Laine sempre comentou, que a gente também traz, tira do baú o que já passou, que já morreu. Nesse momento, a gente, poxa, eu devia também ter logo falado daquilo de uma vez. A gente também tem essa habilidade. O homem só lembra do momento, mas a gente, né, Lani? Já Vai lá tirando. atrás. Vai lá atrás. Ó, a Juliette está colocando com pena de ti, Marcos. Aí, mozinha, a Juliette está falando que está com pena de ti. Mas olha só, é menos com ele, é mais no ambiente de trabalho, para ser bem sincera. Hoje eu tô com o ambiente de trabalho aflorado, né? Vocês estão percebendo. Dá na mesma, Elaine. Ele trabalha contigo, ele tem que ouvir do mesmo jeito. Ainda vai ter que te Boa, defender se você se meter em alguma encrenca. Ih, Piorou. mas ele já cansou de falar assim: olha, você não vai falar isso. Você fica quieta, você deixa isso para você não vai falar isso. Ele é o meu. Essa situação eu vivencio, acho que até hoje, né, aqui. André olha para mim assim, quando ele está vendo que a coisa está acontecendo, e olha que é família e amigos, hein, gente? Não é trabalho, não. Aí Ó, ele o André só olha, que ele fica olhando. Só para deixar pra claro, amiga, mim. o André que a Juliette está falando é o marido dela, não é o André nosso Ah, amigo. é verdade. Ele olha assim para mim e fica. Eu já estou lendo o pensamento dele. Ele disse: você não vai responder, né? Você não vai falar nada, você vai ficar calada. É, Porque, Mas essa sorte é que todo mundo tem um grilo falante, né? pois tem. é, né, amiga? É O meu tem verdade. 1,85 m. Ó, a Alana tá falando assim, mas também tem uns espíritos que atravessam o caminho com o propósito só de perturbar. Então, Alana, é a vinculação, né? Eles perceberam ali a oportunidade, assim, desde que não seja aquele nosso irmãozinho, que a gente tem um vínculo de outras encarnações e que acompanha a gente, né? Mas esses que a gente agrega com esse nosso comportamento, eles percebem a nossa vibração, tá na mesma vibração, eles gostam de perturbar, a gente está perturbando, realmente, cruza o nosso caminho com o propósito de perturbar, vira aquela perseguição pessoal. Aí só Jesus para ajudar a manter a boca fechada. A Alana está falando. Alana, a gente até quer evoluir, mas tem uns irmãozinhos que nos atrapalham. Essa é a frase da Priscila, hein? A Priscila coloca essa frase no Instagram dia sim, dia não. Eu digo Eu digo isso. isso todo dia em casa. Em casa, na rua, em qualquer lugar. Eu digo, meu Deus, o caminho da evolução está difícil, porque cada um que atravessa o caminho do ser humano Não colabora, né, Luciana? não colabora, não. E Ó, nessa hora a gente pede Nem paciência. evolui ele, nem deixa os outros. não. Nessa hora a gente pede paciência, né? Que se pedir força. Pede para ser o quê? Então,
Aí tem um videozinho muito legal do filme que eu nunca sei o nome, mas o André vai saber e o Mozinho também, que é justamente uma cena de... Oh, meu Deus, esqueço até o nome do ator. Jesus, Deus, né? Conversando com a esposa do ator que faz o papel principal. O Deus é Morgan Freeman. Vocês vão lembrar agora do filme. E a esposa está falando justamente isso. E ele fala: se você quiser paciência, você acha que Deus vai te dar paciência? Ele vai te dar as situações para você trabalhar a sua paciência. Porque se a gente pegasse o vidrinho de paciência, tirasse a tampa e bebesse, né, 500 ml de paciência por dia, aí a gente não ia ser assim. A gente não se transforma pegando a paciência pronta, né? A paciência é uma coisa que vem de fora, de dentro para fora. É trabalhada dentro, né? Não é uma coisa que a gente põe de fora para dentro, né? Ou que a gente pega pronto. É tudo trabalhado, né? Então, para isso que a gente precisa. Daí o nome provas. Por que que são provas? Porque a gente passou por aquela situação. Quando a gente desencarna, a gente entende que aquilo ali a gente precisa transformar, né? Precisa trabalhar aquilo dentro da gente. E aí a gente fala assim para o nosso mentorzinho que auxilia a gente no nosso plano encarnatório. Já entendi que eu preciso transformar a paciência dentro de mim. Ele já entendeu mesmo? Já entendi. Então, beleza, vai. Aí a gente vem, chega aqui, o que que ele faz? Ele manda a prova para a gente provar que a gente de fato entendeu. Essa é a natureza da prova, tá? Expiação não, expiação é outro departamento. Mas as provas que a gente encontra no nosso caminho são essas. E eu estou brincando, mas isso é sério. Por exemplo, situação, o homem ou uma mulher, né? O homem ou uma mulher que reiteradas vidas teve um comportamento de traição conjugal mesmo, né? Desencarnou, entendeu todo o mal que foi feito para ele, para o outro, vai voltar. O que que ele vai precisar para ele entender se ele de fato aprendeu ou não? A prova. Então, ele vai ter situações próximas dele, na vivência dele de encarnado, que vão colocar para ele situações onde ele vai poder trair ou não. Aí ele vai ser provado nisso, né? É a prova dele é essa. Amiguinho Ítalo tá fazendo assim, quer falar, amigo, sobre isso? Não, estava me ajeitando na cadeira, mas já que Ah, você tá. falou, Ah, é por essas e outras que eu evito a primeira frase da oração de São Francisco. Qual, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Rapaz, não pede isso não, que ele vai te colocar em cada lugar. tenebroso, né? Para você ser paz naquele momento. Muito bom. Gostei, Ítalo. Mas olha só, eu não sei para Aprendi isso com o Ítalo, nunca mais me esqueci. Nunca mais. Eu pulo a parte em que pede paz. Paz não, Não amiguinho. Isso peço. é só A, ge- brincadeira. a gente canta Isso. Bem assim, Ítalo, e pula essa parte. Bom, eu não sei para vocês, amigas, mas para mim, quando eu estou nesses momentos, né, que eu quero calar, mas a minha boca não obedece, né, o meu cérebro, a gente quer calar, mas a gente acaba abrindo a boca, eu uso a água da paz. Eu só ando sempre com a garrafinha, aquelas pequenininhas, né? Aí sempre, porque a gente está exposto à prova, como a Lana bem comentou, a todos os momentos. Aí eu sempre, simplesmente, mas não é só por a água da paz, você põe a água da paz e, poxa, só para me harmonizar para mim não falar. Aí, de repente, a gente não aguenta, engole a água, percebeu que engoliu, aí coloca outra. E eu vou te falar, é sério, eu estou rindo de tudo, mas eu juro que funciona para mim. Já tentei É, várias vezes, já tirei a prova e já vi que funciona para mim. os nossos Eu ia mecanismos. cuspir no amiguinho, não ia dar certo. Aff, Maria, Deus me livre. A minha Ó, terapeuta, a minha terapeuta falou para quando isso acontecer, eu contar de 1 a 10. Todas as vezes que isso acontecer. Tem Eu não, horas que eu conto até 100. eu não aguento contar de 1 a 10, porque aí é o momento da paciência, e é isso justamente que nós estamos comentando, eu não tenho. Aí eu prefiro lavar a boca, lavar a língua, ficar ali, porque se eu for abrir a boca, a água cai, né? Vai cuspir na cara do amiguinho também não ia dar certo isso. Nossa, ia arrumar um problemão. Ana, Diga. isso que você está falando
parece brincadeira, mas é importante. A gente precisa buscar, cada um dentro do que se afiniza mais, a gente precisa buscar instrumentos, né, que façam a gente, de fato, estar sempre em vigilância. Por exemplo, eu brinco, né, mas eu falo brincando, mas é verdade, que atualmente o ambiente de trabalho, para mim, é o que às vezes me tira um pouco mais do meu equilíbrio normal, né? Então, por exemplo, quando eu vou com o Marcos para o trabalho, a gente trabalha junto, a gente vai para o trabalho, no carro, a gente vai, tipo que fazendo um mantra e se preparando. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Não vamos falar nada, vamos ficar quieto, não sei o quê. Isso é um preparo já, lógico, né, para aquelas situações que a gente já conhece. Já sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que vai tirar a gente do sério, o que não vai. É o nosso mecanismo, né? Então, é isso que você fez. O seu mecanismo é a água. Isso é importantíssimo. Esses mecanismos são as nossas bengalinhas. Mas vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar da bengalinha. Vai chegar um momento que isso vai ser tão. Isso vai entrar tanto no nosso consciente, né, nosso inconsciente, que a gente não vai mais precisar da bengalinha. Mas por enquanto a gente precisa e a gente tem que usar a bengalinha, porque a gente não é perfeito, a gente está aqui ainda para passar por essas situações justamente para testar, para evoluir, né, para exercitar. Fala, Luciana. Tá sem som É agora. porque eu me perco aqui no Zoom, eu não tenho muita habilidade, não. Achei o microfone. Tá. Esses dias eu ando passando por diversos momentos assim difíceis dentro dos diversos grupos espíritas que eu participo. Nada em relação a mim, mas situações que me causam assim um certo abalo. A última, a pior de todas, foi a que eu comentei rapidamente aqui na questão da reunião mediúnica. E aí, o que é que eu faço? A minha técnica não é da aguinha da Ana, mas eu já gostei e vou utilizar a aguinha fluidificada quando a gente estiver na reunião mediúnica. Mas o que é que eu faço? Eu aprendi a técnica da gente usar os mudras, né? Que são gestuais que você faz nas mãos, são técnicas budistas. Você fecha, começa a pensar, a orar, a fazer prece, a recitar o mantra e focalizar naquilo ali, naquela oração, naquele momento. E fica mentalizando uma espécie de cúpula, assim, ao seu redor. E isso me ajudou muito, porque graças a Deus, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, não tenho um temperamento muito fácil, mas eu consegui, tem exatamente 3 semanas que eu neutralizei, não me posiciono, não entro em conflito. Aconteceu uma coisa assim, terrível semana passada, mas eu estava em outro plano. A confusão aconteceu e eu não percebi de tão tamanho que era a minha concentração. Então, eu acho que é uma técnica, né? Fica aí a dica para, de repente, a gente utilizar nas nossas relações. Às vezes é aquela discussão de família que começa a ficar muito calorosa no trabalho, são os movimentos que a gente participa, porque não é fácil. A tolerância e a paciência, eu canso de dizer quando a gente faz os estudos, a Alana estuda aqui comigo, a Aninha também, que são virtudes que eu preciso desenvolver, porque a gente vai aprendendo. Era Todos isso, nós, obrigada. todos nós, Luciana. Obrigada. A Alana levantou a mãozinha, quer falar, Alana? Quero. Quando eu comentei no chat, você disse, não, é porque a gente atrai e tal, que a gente se associa. Na verdade, essas provações é parecido com a Luciana. São mais nos grupos, eu vou dizer, em um grupo específico, entendeu? Que eu participo, justamente de estudo. Então, assim, são pessoas ah, que aparecem no nosso caminho e eu sei que tem algo a nos ensinar, né? Assim como a Luciana, eu também não compartilho de um temperamento tão dócil, tão fácil, né? Isso vem para a gente aprender a se moldar, a se melhorar. Mas não é fácil, porque quando sai de vaidade intelectual, que eu adorei esse termo que a Luciana criou, quando sai da vaidade intelectual e você se utiliza disso
para ofender e para desrespeitar o coleguinha, aí a gente começa a falar de uma coisa que é educação, né? Respeitar o Uhum. próximo é básico para você viver harmoniosamente em qualquer grupo, seja ele qual for. Então, não é fácil eu ter que ficar calada quando uma pessoa se utiliza da doutrina espírita, inclusive, fingindo dons mediúnicos para atacar, entendeu? Para me Nossa, atacar diretamente, para dizer coisas horríveis, entendeu? Assim, é, e eu ouvi isso e fingi demência, como alguém comentou aqui no chat, que a técnica de fingir demência é isso, entendeu? E é assim, eu difícil. digo, eu não vou mais entrar, eu não vou mais entrar, eu vou deixar de participar. Quando chega no dia do estudo, nunca comentei isso com ninguém, mas no dia do estudo já começa a me dar um pouquinho de ansiedade. Eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou, não vou. E eu vou, porque eu estou me testando, eu estou me permitindo mesmo passar por isso, porque tudo é uma escolha, né? O livre-arbítrio é nosso. E eu estou fazendo, não sei até quando também, mas eu estou tentando. Mas é difícil, é bem difícil. Sim. Alana, você me lembrou uma. Deixa eu ver se o Marcos está aqui. Tá ainda online, amor? Tá, né? Você me lembrou uma fala que o Marcos. Eu vou falar por mim, tá? Eu já passei situações bem difíceis também em núcleos de trabalho dentro da casa espírita. Tem companheiros aqui que sabem muito bem das histórias, né, que a gente passou e tal. E eu vou te dizer uma experiência que o Marcos, né, ele tem isso e ele falava isso para mim e eu não acolhi isso na época que ele falava para mim, mas depois, quando eu olhei para trás, eu falei: se eu tivesse acolhido o que você falou, teria sido bem mais fácil para mim hoje, né? Que é o seguinte: a gente também não pode ter esse pensamento. Já vou passar para você, tá, amiguinho Ítalo? A gente tem muito esse pensamento, né, por conta da doutrina espírita e todas essas questões que a gente está falando que são provas que vêm para ver se a gente já trabalhou. A gente precisa trabalhar a nossa vaidade, o nosso orgulho. A gente precisa, a gente precisa, a gente precisa. Porém, o Marcos falava assim para mim: olha, tem determinadas situações que você precisa sair. Não, você não precisa levar até o fim o seu exercício para ver se você já está com paciência, para ver se você já está. Porque não vai funcionar. Tem grupos que você precisa perceber, ou pessoas próximas que você precisa perceber, que você mais vai piorar a situação do que se você sair e falar: não consigo, não é nesse momento, não quero mais isso para mim. E aí você não vai ter mais contato com aquilo. Ah, mas aí eu não vou evoluir nisso que eu preciso evoluir. Mas você não está evoluindo. Se a gente continua, que era o meu caso, eu ficava ali porque eu falava assim: não, eu tenho que enfrentar, porque eu preciso trabalhar isso dentro de mim, eu preciso ter paciência, resignação, fé, amar os meus irmãos e tal. Só que eu estava falando isso, mas não era o meu comportamento. Eu só ia agravando, 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 agravando. Chegou numa situação que de fato ficou impossível. E aí foi nesse momento que eu olhei para trás e falei: se eu tivesse acolhido o que o Marcos tinha falado para mim lá atrás, né? E tivesse percebido que tem momentos que a gente sim tem que sair, a gente não vai conseguir, muito pelo contrário, a gente vai piorar a nossa condição, né, de evolução, permanecendo nessa situação, do que o contrário. Mas isso é muito, assim, é muito de cada um, né? Muito da percepção de cada um. Fala, amiguinho Ítalo. Só complementando, também me simpatizei com a fala da Lana. Tem uma frase que na doutrina espírita ela é clichê demais, que dizem que Chico falava o tempo todo que tinha na cabeceira da cama, que é o isso também passa, né? Isso é uma verdade muito grande, só que pode passar de duas formas. Dessa forma que a Elaine está falando, né? Ou pode passar, às vezes, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, de ter aquele companheiro muito difícil num trabalho, e como o trabalho não é nosso, o trabalho ele é da espiritualidade, a própria espiritualidade, às vezes, se encarrega de encaminhar esse irmão.
e aí surge um impedimento para ele, que ele não vai mais poder ir naquela reunião naquele dia, e aí acontece alguma coisa. Então, assim, eu acho que realmente a gente tem que perseverar, mas não ao ponto de se machucar, que é o que a Elaine tentou falar, né? Isso. Persevera até onde dá, espera ver se a espiritualidade vai encaminhar a situação, principalmente quando é trabalho mediúnico. A espiritualidade está sempre olhando muito para aquele trabalho, né? Às vezes a gente tem irmãos muito rudes que a gente olha assim e fala assim, ele está completamente destoado do que é um trabalho mediúnico, ele está completamente fora. Mas a espiritualidade, assim como Jesus conseguia ver o Paulo em Saulo, conseguia ver a Magdala transformada na Madalena de antes, a espiritualidade às vezes também acredita nessas pessoas. Então, aguarda, amiga, vê se vai acontecer algo que te beneficie nesse sentido, ou se não, também não se machuque, faça como a Elaine falou. É só um sentimento aqui de alguém que já passou por algumas situações bem parecidas. A Eliane quer falar. Fala, Eliane, pode falar. Assim, boa noite a todos. É assim, Elaine, a gente está estudando junto, mesmo que distante, isso não é por acaso. E mesmo distante, às vezes ainda tem rusga, tem um desentendimento, vê bem. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, mas assim, junto entre aspas, distante. Eu acho que não é por acaso, não. Isso aí Deus permitiu para que a gente aprendesse mesmo. For assim, aprendendo um com o outro, a paciência, a tolerância, mesmo que distante. Porque a gente com certeza se conhece de outras vidas, não tenhamos dúvida. Mas Deus é misericordioso e vamos juntar esse povo, mas mesmo que distante, porque no momento eles não têm condições ainda de estudar juntinho no mesmo lugar. Aí vamos botar distante, eu acho que é por aí. Com certeza. É afinidade, Eliane. Um grupo que se reúne com o mesmo propósito, né? De estudar, de estar junto, tentando entender. A gente vai se captando, vai se unindo. E assim, a distância para o espírito, né? Não existe, né? Então, a gente com certeza se reúne, desdobramento, né? Para terminar o estudo, para estudar mais, para trabalhar. Os grupos que se reúnem em estudo, na maioria das vezes, em desdobramento, eles se reúnem para trabalho, porque essa é uma instrução. O grupo que se reúne para estudo tem que ter trabalho, e o contrário também. O grupo que se reúne para trabalho tem que ter estudo, né, amiguinho Ítalo? É sempre assim. Então, na Sim. maioria, na maioria das vezes, a gente se reúne em desdobramento para trabalhar junto, sim. Quem está na mesma afinidade, para continuar o estudo, né? Muito bom, queridos. Deixa eu só terminar aqui, deixa eu ver. Ih, tem um monte de coisa aqui no chat. Não vai dar para ler tudo, não. Ricardo colocou aqui permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal a outrem. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? É uma pergunta, né? Certamente que não. Essa é a conclusão de tirar, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela foi confiada. É grande. É Livro dos Espíritos, Ricardo? Não, Evangelho segundo o Espiritismo. É São Luís. Item 19, de qual capítulo, Ricardo? É Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Espera aí que eu digo o capítulo. Tá, fala qual é o capítulo aí, por favor. Muito bom, queridos. Só para terminar, só esse slidezinho aqui, deixa eu ver que horas são. 8h03. Vamos só terminar de ler esse, que aí semana passada a gente começa no outro. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal, a pretexto de acomodatícia tolerância. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Vamos terminar aqui, então.
Hoje a gente falou a beça, hein? Heloísa chegou depois, eu não vi. A Eliane já falou, a Paola. Acho que todos os outros eu já falei, né? Tô tentando tirar aqui da minha tela, não tô conseguindo. O chat. Ah, deixa aqui mesmo. Tá tudo pequenininho. Queridos, hoje então a gente termina aqui. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Leiam o livro. Ítalo, não sei se você estava aqui, a Carlinha viu que eu comentei que a gente no início, quando a gente estava organizando os trabalhos. Você viu? Ah, o Ítalo viu. Vi. Que a gente estudou. Então, leiam, queridos. Quem não conhece, aconteceu na Casa Espírita, tá? É a leitura fundamental. A Lana, né, que falou que tá, acho que a Luciana também. Se vocês tiverem abertura, propõe do grupo estudar esse livro, né, na Casa Espírita. Juliette, tchau, querida, beijo. Porque é um estudo necessário, gente, para todo o grupo espírita que se põe no trabalho junto, porque isso vai acontecer, né? Em uns grupos em menos graus, em outros num grau maior, mas essas interferências, essas desavenças, elas vão acontecer, porque o trabalho no bem ele é sempre combatido, né? E a gente é que tem a responsabilidade de ter a consciência e entender por que o estudo é importante. A gente entender os mecanismos que a espiritualidade, que ainda está, nossos irmãos que ainda estão no erro, o mecanismo que eles usam, né? Como se a gente soubesse a estratégia de guerra do exército contrário, porque a gente sabendo, eu vou confessar a vocês, a primeira vez que eu li, eu comecei a analisar o meu comportamento e ver quantas vezes eu facilitei para eles o trabalho. Quantas vezes eu facilitei? Então, por isso que o estudo é necessário. É importante a gente entender como que eles trabalham e como que a gente facilita o trabalho deles com a nossa vaidade. A Paola falou que é maravilhoso esse livro, ela já leu também. Vamos encerrar então? Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar por hoje? Posso aproveitar a oportunidade, já que eu não estou Claro, meu sempre aqui? amiguinho. Então, pode fazer? Pode? Vamos fechar nossos olhos e nos abrirmos para conversar com o nosso paizinho querido, ele que é nosso pai, nossa mãe dos céus, ele que traçou um plano maravilhoso para cada um de nós, cada um dentro da sua capacidade, dentro do seu ritmo, dentro da sua dinâmica de aprendizado. Para cada um de nós vão florescendo no nosso caminho oportunidades de crescimento. Nem sempre essas oportunidades vêm através de coisas que nos dão alegria e prazer. Muitas vezes essas oportunidades vêm através das lutas, vêm através do atrito. O palestrante outro dia falava que o atrito gera movimento. Quando a gente vai andar, precisa ter atrito do nosso pé com o solo. E esse movimento nos impulsiona para frente. Então, diante desse Pai que nos lega tantos mecanismos de crescimento, a gente só tem a agradecer e pedir que esses momentos de estudo, que esses momentos de carinho, de troca, de amizades, que esses momentos de contato com a boa nova do Cristo, sejam momentos que possam ficar gravados na nossa alma, que possam ser refletidos no nosso agir, conforme a gente vai assimilando esses conhecimentos. Jesus, nosso Mestre, seja sempre o nosso roteiro certo. E que nós saibamos que um dia todos nós, perfeitos e imperfeitos, justos e injustos, sábios e ignorantes, todos nós trilharemos a perfeição de mãos dadas. Que Jesus nos abençoe e que Deus nos ilumine sempre. Graças a Deus. Obrigada, amigo.
Obrigado, queridos. Amado. Obrigada, Elaine. Obrigada a Brito todos. hoje, Brito hoje Obrigado, ficou boa mudo, noite. Elaine. Semana que vem ele vai falar. Ele não deu o prazer de dar a voz dele para nós hoje, viu? Quem, Ana? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Quem? Brito, é? Boa noite, Brito, eu gosto de ver Beijo. mais Brito Boa falando. noite.